Bom, já faz algum tempo que nós temos falado sobre família e hoje eu gostaria de dar continuidade nesta temática, de podermos voltar a falar então sobre família. E hoje o meu tema é perdão, perdão como uma base ideal para a família. E eu entendo claramente que uma família que não conhece o perdão, que não sabe se perdoar, terá realmente dificuldades na sua vida, no seu dia a dia. Perdoar é algo sublime e perdoar é algo divino que foi instituído pelo Senhor. Ele nos perdoou, ele removeu da nossa vida tudo aquilo que nos separava de Deus. Por isso, perdoar é um mandamento. E eu queria falar aqui hoje, essencialmente, sobre perdoar na família, marido e mulher, principalmente na relação conjugal. E ao contrário do perdão, o orgulho que dificulta, então, o perdoar. Então, nós precisamos compreender que o orgulho é obra do inimigo nas nossas vidas e nós precisamos lembrar disso. Já um irmão que viveu muitos anos atrás, conhecido entre os brasileiros e talvez no mundo, C.S. Lewis, ele disse que é mais fácil falar do perdão do que perdoar na prática. Então, veja bem a colocação dele. É fácil falar sobre perdão até, de fato, você ter alguém que ama para perdoar. E eu penso que realmente isso é uma verdade. C.S. Lewis estava certo. O perdão falado é fácil, mas o perdão praticado realmente é muito difícil. Então, antes de entrarmos nesta linha familiar do perdão, eu queria propor alguns textos, depois você pode acompanhar comigo na tela. Primeiro é Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isto mostra que devemos perdoar por obediência à palavra de Deus. Não temos escolha. O próximo texto que eu também queria trazer para você, que nos mostra que perdoar é um sacrifício pessoal, perdoar é imperativo. Está em Marcos 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe a vossa ofensa ou vossas ofensas. Então é importante estarmos inteirados do que é perdão. Próximo texto nos fala de atitude e de ação. Mateus 5, 44. Jesus dizendo: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Realmente, orar aqueles que nos perseguem e amar nossos inimigos é uma ação de que tem que ter perdão, porque é impossível você dizer que ama alguém sem ter perdoado. E me vem à memória agora a história lá da Segunda Guerra Mundial, se eu não me falha a memória, aquela irmã que passou duas irmãs que passou pelo centro de concentração e elas realmente perdoaram os seus inimigos. Tem até um livro que chama Refúgio Secreto. E a última leitura, assim, nessa linha, né, que eu queria trazer, está em Mateus 18, 21, 22. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, isso nos dá uma ideia
de que perdoar é uma coisa ilimitada, que devemos ser perdoadores. Mais tarde, talvez, ainda vamos ler outros textos, mas eu queria mostrar, então, a importância da base familiar através do perdão. Sem perdão, querido, é muito difícil viver. Precisamos ter algumas coisas em mente. Infelizmente, decepcionamos as pessoas que amamos. E, infelizmente, também somos decepcionados por elas. Sabe por quê? Porque somos seres humanos, falhamos, erramos, temos diferença. Infelizmente, precisamos estar atento a isso. Uma outra coisa que devemos guardar em nosso coração é o seguinte: o tempo não é um santo remédio para curar nossas feridas. Elas podem ficar lá guardadas, aparentemente em silêncio, mas tem uma verdadeira história bíblica em Gênesis, capítulo 50, onde você pode ler ali José e seus irmãos, principalmente do versículo 15 ao 21, passaram-se 22 anos, mas aqueles irmãos de José ainda se sentiam atormentados pelo pecado que eles praticaram. Então havia falta de perdão, havia ainda aquela obra no coração deles trabalhando contra eles. Isso me lembra também aquele ensino do Senhor Jesus, do Novo Testamento, que devemos perdoar, porque se não perdoarmos, os verdugos vão ser nossos acusadores e vamos viver de uma forma terrível e nos machucar. Então, o perdão é muito importante para que eu e você não vivamos uma vida em dificuldade familiar. Então, meu querido, eu quero convidar você a perdoar. Perdoar, reconhecer erros, ser misericordioso e lembrar de outros textos da Bíblia que também são importantes. E eu queria ler para você agora. Um está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, e diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então veja, esse versículo da Bíblia ele é maravilhoso, porque ele não nos dá a oportunidade de não perdoar. Porque Cristo nos perdoou e disse assim, fazei vós também. Então perdoar sai da escolha eu quero, eu não quero, e é uma atitude que você precisa exercer. É fácil? Lógico que não é fácil. Com certeza, você precisa de um exercício. Há situações difíceis que machucam, que precisam realmente ser trabalhadas em nossas vidas, mas lembre-se, você precisa lutar contra aquilo que não permite você perdoar. E normalmente é o orgulho que está em nossa vida, agindo na nossa carne. Mais um versículo, Lucas 17, 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão peca contra ti, ou melhor, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo, perdoa-lhe. Aqui não está escrito, irmão, que o pedido tem que ser analisado, que você tem que pensar, mas será que está sendo sincero? Será que ele está realmente pedindo perdão de verdade? Está arrependido? Aqui no livro de Lucas 17, 3 e 4 diz, se ele vier a se arrepender, perdoa-lhe. Então, uma palavra, uma atitude demonstra, e você tem que crer pela fé. Não fique exigindo transformação, que muitas vezes nós também somos orgulhosos e queremos ver as coisas mudadas para depois perdoar.
mas realmente não é assim. Um outro exemplo que você precisa ler, o Salmo 32, a vida de Davi. Davi, enquanto não encontrou o perdão, sofreu. Davi adulterou, matou, mentiu e permaneceu em silêncio em relação ao seu pecado. Isso levou ele a adoecer. Então, ele não conseguia o perdão porque não confessava. A partir do momento que ele teve uma atitude de confissão, ele foi liberto porque ele se sentiu perdoado. Então, além de perdoar, você tem que ter a coragem para confessar. Mas o outro lado também tem que ter a coragem de perdoar, porque não adianta você confessar e o outro lado não ter a coragem de perdoar, que aí a situação não vai mudar. Então, vocês, assim como eu, principalmente os jovens que estão começando o casamento ou estão pensando em casar, esse exercício é muito importante. Não entre num relacionamento pensando que não há necessidade de perdão. Não entre em um relacionamento achando que nunca vai haver necessidade de perdoar. Lembre-se do que eu disse agora há pouco. Nós magoamos as pessoas, e principalmente pessoas que amamos. Sabe por quê? Porque vivemos perto dela. Se vivermos distante, dificilmente vamos magoar. Mas aqueles que estão próximos de nós são aqueles que mais magoamos e machucamos. Então, pense que quando não há perdão, há problema. Primeiro problema de quando não há perdão. Unidade do casal, relação amorosa do casal é destruída. Falta comunhão, falta comunicação, aparece culpa, aparece medo, aparece ira. Então você precisa entender que a falta de perdão gera a destruição da unidade do casal. E, consequente a isso, falar de separação é a coisa mais natural. Vira um escape. Está errado. Por quê? Porque precisa ter a certeza de que foi introduzido num relacionamento com base no perdão. Independente do que tiver que ser perdoado, precisa ser perdoado. Então, quando nós não temos o costume de perdoar, não temos o hábito, somos orgulhosos, temos coração endurecido, qualquer motivo, qualquer coisa banal vira motivo de tempestade. O copo derrama um pouco de água na mesa, pronto, é briga na certa. Por quê? Porque o problema não é o copo de água derramado, é a falta de perdão que existe em outras situações. Então, lembre-se, você precisa confessar ao seu cônjuge e o seu cônjuge precisa de um exercício de perdão. É como uma gangorra. Um confessa, o outro perdoa. Outro confessa, um perdoa. E assim vai, perdão, confissão, confissão, perdão, confissão, perdão. Sem essas duas situações, a gangorra funcionando bem, dificilmente você vai viver um casamento ou uma família feliz. E a falta de perdão traz orgulho no lar. E o orgulho gera conflito, tira intimidade. Sabe por quê? Porque normalmente quando nós sabemos de situações do nosso cônjuge, nós usamos isso para acusação. É verdade, nós somos assim, irmãos, somos seres humanos falhos. E quando deixamos de perdoar, o orgulho trabalha em nosso coração de tal maneira que nós somos acusadores. Eu fiz um pouquinho de estudo já sobre esses assuntos, gosto, tenho minhas dificuldades, lógico, eu e minha esposa, 30 anos de casado, estamos vivendo até agora, batendo muitas vezes a cabeça, aprendendo junto, perdoando, se amando. Se minha esposa qualquer dia tiver a coragem, ela pode falar meus defeitos aí para vocês,
mas existe uma relação de amor e perdão entre nós, que é necessário para uma família saudável, para um casamento, para um relacionamento de marido e mulher saudável. Então é importante lembrar disso. Você conhece os defeitos do seu cônjuge, lógico. Você conhece os defeitos dos seus filhos. Os seus filhos conhecem os defeitos seus. E quando não há perdão, esses defeitos se tornam motivos de acusação. E ainda por cima, eles alimentam o pensamento de que não vai haver transformação ou mudança de conduta. Eu estou falando de coisas, irmãos, que são reais, que acontecem na vida por experiência de já vivi isso. E graças a Deus eu tenho exercitado, aprendido, lutado. E o que eu quero é te ajudar, te auxiliar a entender a necessidade de perdoar. Então eu queria convidar você agora a alguns exercícios para o bom funcionamento do perdão no relacionamento familiar, principalmente entre os cônjuges, marido e mulher. Ponto 1. Seja honesto, realmente sincero. Não diga eu te perdoo apenas para ser simpático, para ser empático, para deixar para lá. Não. Seja honesto. Se você não perdoa, você tem que realmente olhar para dentro de si e se perguntar: por que não estou perdoando? E pedir para o seu cônjuge um pouco de paciência, que há necessidade de um exercício para que vocês possam voltar a ter uma relação honesta e sincera. Outra coisa muito importante para esse exercício: se coloque no lugar do outro. Isso mesmo, avalie as circunstâncias e situações que o seu cônjuge está vivendo para realmente você compreender. Terceiro ponto, não deixe a ira crescer. Não deixe, porque depois da ira vem a raiva. E com ela vem a amargura terrível que vai te fazer mal. A amargura destrói a sua vida. Você sofre por uma situação que basta perdoar. Outra coisa importante, desenvolva o diálogo, seja sincero, como eu já disse, converse, explique, faça pergunta, tome reações verdadeiras dialogando. Seja sincero nos seus sentimentos, conte a verdade para o seu cônjuge, para os seus filhos, não esconda nada, não tenha medo do que pode acontecer. Por quê? Porque ser sincero é um exercício que leva à confiabilidade. Ainda que na hora possa ser alguma coisa talvez dura, assim, possa machucar, mas o fato de ser sincero gera confiabilidade. Então, confesse os seus sentimentos e conte toda a verdade. E mais um ponto que eu gostaria de ressaltar e deixar para você: tenha paciência e seja perseverante. É realmente muito importante você ter paciência, ser perseverante nessa situação. Vivendo assim, sendo perdoador, aceitando perdão, perdoando, algumas coisas no casamento vão se tornar desta forma. Primeiro, vocês saberão se amar. Quem perdoa sabe amar. E passa a amar verbalmente, passa a amar com atitudes, passa a amar não apenas de palavras. Então veja como o perdão é importante. Quem perdoa e quem é perdoado sabe compreender. Indiferente se o problema é grave, se o problema é simples, aprende a compreensão.
Quem sabe perdoar sabe que a vitória está nisso. O coração está limpo, transbordante, leve, sem peso, e o lar é uma maravilha. E o lar desfruta de uma harmonia na base do perdão. Quem perdoa demonstra no fato e de verdade que ama a Deus, porque revela o caráter de Cristo. Então, perdoar é muito importante. Quem perdoa e é perdoado aprende a ser romântico, porque não tem vergonha de expressar o amor. Entendeu? Não é um romantismo de cinema, mas é um romantismo verdadeiro, que expressa realmente o perdão, pequenas coisas, palavras, enfim, um romantismo que é bom para o casamento. Eu gosto quando minha esposa faz cafuné assim na minha cabeça quando eu estou dirigindo. Eu realmente gosto muito, é uma atitude que me faz bem. É capaz de eu estiver bravo com ela, até falar para ela na hora de tão bom que é saber que eu sou amado, que essa demonstração de carinho mostra para mim que eu sou perdoado. É realmente importante, irmão, ter esse sentimento de perdão. Outra coisa de quem é perdoado e sabe perdoar, leva a pessoa a não mentir, a falar a verdade, a ser sincero. Então, o perdão gera isso, irmão. E mais uma coisa interessante, o perdão também gera educação, gentileza e prestatividade. É interessante essas coisas, né? Mas quem perdoa tem um sentimento de bem-estar. E quem tem um sentimento de bem-estar é educado, é gentil, é prestativo. E outra coisa, quem perdoa sabe que é um exercício. Então, ele não tem medo de fazer o exercício do perdão. Por mais difícil que seja, ele vai em frente. Então, o perdão gera no casal um relacionamento íntegro e honesto. E é muito importante que você se lembre disso. Torna vocês fiéis um ao outro, a fidelidade. Passa a ter um relacionamento sem nada escondido. Um é compreensivo com o outro, porque a base do perdão gera isso. E eles percebem que aquele momento há necessidade de solução. Então, eles estão livres para fazer isso. O perdão gera no marido bíblico atitude administrativa. E na esposa bíblica, atitude de submissão sem crítica. Porque também não adianta nada dizer que é submissa e viver criticando o marido. Tem que tomar cuidado, irmãos e irmãs. E não adianta ser administrativo, autoridade, não gosto muito dessa palavra, mas ficar impondo. Então, a boa dona de casa, a esposa que perdoa, o bom marido que traz o sustento para o lar, é um homem que perdoa. O lar se torna um lugar agradável. Outra coisa, presta atenção, essa é uma lição que vale a pena. Quem perdoa percebe que conversa alheia não é bom. Quem perdoa, quem tem a atitude de perdoar e que é perdoado, foge de conversa alheia. Não gosta dessa relação fofoqueira. Perdão gera humildade no coração. Pessoas perdoadas e pessoas que perdoam são humildes. E ser humilde dentro de um relacionamento familiar é muito importante. Lembra do orgulho? Orgulho é terrível, transgressor, acaba com a harmonia do lar. Então, quem é humilde não tem dificuldade de perdoar ou de pedir perdão. Reconhece que é falho, que é um ser humano normal, que precisa de ajuda. E quem perdoa, quem busca o perdão, quem está disposto a exercitar o perdão,
está disposto a aprender e a buscar a vontade de Deus, porque sabe que estar no centro da vontade de Deus é realmente maravilhoso. E realmente é importante ter isso no coração. Perdão, a essência para um bom relacionamento familiar. Essa palavra é dirigida especialmente a pessoas que amam o Senhor Jesus, que são salvas pela fé, porque realmente, se não tiver o amor de Deus derramado no coração, não vai entender de perdão, vai ter dificuldade. Então, se você é um cristão genuíno, você tem a capacidade de perdoar, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E se realmente fomos perdoados pelo Senhor, somos livres para perdoar. Esse é o meu desejo para você. Vou ficar por aqui. Quero fazer um novo vídeo, ainda não sei quando, sobre sexo e os seus riscos. É muito importante pensarmos nisso também, já que estamos falando de família. Um beijo no seu coração e até a próxima.